Olá, bem-vindos à nossa conversa. Sabe, o universo dos investimentos pode parecer um labirinto, né? É renda fixa pra cá, renda variável pra lá, tanta sigla. Como é que a gente navega nisso tudo? É verdade. Muita gente se sente um pouco perdida no começo. Pois é. Hoje, a ideia é justamente mergulhar nos fundamentos desses dois mundos. E para isso a gente vai usar como base um material super sólido, que é o conteúdo da certificação CPA-10 da Ambima. Isso, especificamente o capítulo sobre renda fixa e variável, escrito pelo Mauro Miranda. É um material feito para capacitar quem trabalha no mercado. Exato. Então, nossa missão aqui é tipo garimpar as informações essenciais, sabe? Entender as características, os riscos, o potencial de cada tipo de investimento que está lá. Vamos tentar clarear um pouco as coisas? Perfeito. O CPA-10 foca muito nos conceitos-chave, na base mesmo. É um ótimo guia para entender como esses instrumentos funcionam na prática. Maravilha. Então vamos começar pelo começo, talvez pela renda variável. O que é, assim, fundamentalmente uma ação? Boa. Pensa assim. A ação é um pedacinho da empresa. Quando alguém compra uma ação, essa pessoa vira dona de uma fração do capital próprio daquela companhia. Uma sociedade anônima. Ah, diferente de emprestar dinheiro para ela, que seria dívida. Exatamente. Dívida é capital de terceiros. Ação é capital próprio. Você vira sócio. E como sócio, você participa dos resultados, sejam eles bons ou ruins. Daí vem a tal da variabilidade, né? Entendi. O retorno varia com o desempenho da empresa. Isso. E no Brasil, o principal lugar para comprar e vender essas ações é a B3, a nossa bolsa. Certo. E existem tipos diferentes de ação? Eu já ouvi falar em ON, PN. Existem, sim. Basicamente duas principais. As ordinárias, as ON, que geralmente terminam com o número 3 no código, tipo Vale 3. Essas dão direito a voto nas assembleias da empresa. Poder de decisão. Isso. E tem as preferenciais, as PN, que terminam com 4 como ITUB 4. Essas normalmente não votam, mas têm prioridade para receber dividendos ou para receber o dinheiro de volta se a empresa for liquidada. Preferência no dinheiro, então. Exato. Embora hoje em dia o mercado esteja caminhando para ter mais empresas só com ações ON, buscando alinhar melhor os interesses de todos os sócios. É uma tendência forte, tipo a do novo mercado da B3. Interessante. E na prática, como é que eu compro ou vendo uma ação? Não posso ligar para a empresa e pedir, né? Não, não dá. Você precisa de um intermediário financeiro. Geralmente uma corretora, que a gente chama de CTVM, ou uma distribuidora, DTVM. Hoje as funções são bem parecidas. Elas que fazem a ponte com a B3. Isso. Elas conectam o investidor ao sistema de negociação da bolsa. Muitos bancos grandes também oferecem esse serviço, mas quase sempre é através da corretora que pertence ao grupo do banco. E hoje em dia, muito pela internet, imagino. Com certeza. A forma mais comum é usar o home broker, que é aquela plataforma online que a corretora oferece para você mesmo negociar, ver cotações, tudo pelo computador ou celular. É bem prático. Falando em comprar pela primeira vez, o pessoal fala muito de IPO. O que é exatamente um IPO? Parece ser um grande evento. É sim, é a estreia da empresa na bolsa. IPO significa oferta pública inicial. É quando a empresa decide vender ações para o público em geral pela primeira vez para captar recursos ou permitir que sócios antigos vendam suas partes. Ah, então tem diferença se o dinheiro vai para a empresa ou para o sócio. Tem, e é uma diferença crucial. Se a empresa cria novas ações e vende, o dinheiro vai para o caixa dela, para investir, crescer. Isso é oferta primária. Agora, se são sócios antigos vendendo as ações que já existem, o dinheiro vai para eles, não para a empresa. Isso é oferta secundária. Entendi. E como funciona esse processo de IPO? Geralmente tem um período de reserva, onde os interessados dizem quanto querem comprar. Se a demanda for maior que a oferta de ações, pode rolar um rateio, ou seja, cada um recebe só uma parte do que pediu. Ah, pode não conseguir comprar tudo que queria. Exato. E na hora de reservar, você pode dar uma ordem limitada, dizendo o preço máximo que aceita pagar, ou uma ordem a mercado, aceitando o preço que for definido no final do processo. Ok, comprei minhas ações, seja no IPO ou depois. Como é que eu ganho dinheiro com isso? É só na venda? A venda com lucro é uma forma importante, sim, o chamado ganho de capital. A diferença positiva entre o preço que você vendeu
e o que você pagou. Certo. Mas não é só isso. As empresas que dão lucro costumam distribuir uma parte desse lucro para os acionistas. São os proventos. Proventos. Tipo o quê? Os mais conhecidos são os dividendos. É dinheiro mesmo. Uma parte do lucro que a empresa distribui. No Brasil, para pessoa física, os dividendos são isentos de imposto de renda. Opa, isento é bom. Sim. E tem também os juros sobre capital próprio, o JCP. É outra forma de distribuir lucro, mas essa tem uma regra fiscal diferente. Para a empresa é bom, porque ela pode deduzir do imposto dela, mas para o acionista que recebe, tem 15% de IR retido na fonte. Entendi. Dividendo isento, JCP tributado na fonte. Tem mais alguma forma? Tem outros eventos como bonificação, que é quando a empresa te dá mais ações de graça, geralmente por incorporar reservas ao capital. Ou desdobramento, que aumenta a quantidade de ações e diminui o preço de cada uma para dar mais liquidez. E o contrário, o grupamento. Mas o fluxo de dinheiro para o investidor vem mais do ganho de capital e dos proventos mesmo, dividendos e JCP. Ok, parece interessante o potencial de ganho. Mas e os riscos? O que o material da CPA 10 destaca sobre os riscos das ações? Ele aponta principalmente três. Primeiro, o risco específico, também chamado de não sistemático. É o risco daquela empresa específica ir mal, sabe? Por causa da gestão, de um concorrente forte, de um problema no setor dela. Algo que afeta só ela ou o setor dela. Isso. A boa notícia é que esse risco a gente consegue diminuir bastante fazendo o quê? Diversificando. Ou seja, não colocando todo o dinheiro numa única ação, mas sim em várias de empresas e setores diferentes. Faz sentido. E o segundo risco? É o risco de mercado, ou risco sistemático. Esse é aquele que afeta todo mundo, o mercado como um todo. Uma crise econômica global, uma mudança política grande no país. Eles até zeraram essa taxa para atrair clientes. Ah, tem que pesquisar isso então. Com certeza. Pode ter também a taxa de custódia, que é para manter as suas ações guardadas lá na corretora. Mas essa também é bem comum ser isenta hoje em dia. E por último tem os emolumentos, que são taxas cobradas pela própria B3 por cada negócio realizado. Essas não tem como fugir. Certo. Corretagem, custódia e emolumentos. Agora, a parte que ninguém escapa. Impostos sobre os lucros. Como funciona nas ações? Ok, vamos lá. Se você compra uma ação num dia e vende em outro com lucro, a operação normal, que a gente chama de swing trade às vezes, o imposto de renda é de 15% sobre esse lucro. 15% sobre o ganho. Isso. Agora, se você comprar e vender a mesma ação no mesmo dia, que é o day trade, aí a alíquota é maior, 20% sobre o lucro do day trade. 20% para day trade. Anotado. Tem um detalhe importante para a pessoa física. Existe uma isenção de imposto de renda sobre os ganhos se o total das suas vendas de ações no mês for de até R$20 mil. Ah, interessante. Vendeu até 20 mil no mês, mesmo com lucro, não paga IR. Exato. Mas atenção, essa isenção só vale para as operações normais, à vista. Não vale para day trade. Day trade com lucro paga 20% sempre. Entendi. E quem paga esse imposto? É retido na fonte. Na maioria das vezes, não. A responsabilidade é do próprio investidor. Se você teve lucro tributável, vendeu mais de R$20 mil no mês com lucro, ou teve lucro em day trade, você mesmo tem que calcular o imposto, gerar um DARF, que é o documento de arrecadação, e pagar até o último dia útil do mês seguinte ao da venda. Tem que ter controle, então. E se tiver prejuízo? Prejuízos podem ser compensados com lucros futuros da mesma natureza. Prejuízo de operação normal compensa lucro futuro de operação normal. Prejuízo de day trade compensa lucro futuro de day trade. Não pode misturar. Certo. E sobre os proventos, só para recapitular? Dividendos são isentos de IR para a pessoa física. JCP tem 15% de IR retido na fonte pela própria empresa que paga. Perfeito. O material fala também sobre clubes de investimento. É uma alternativa, né? Como funciona? Sim. É uma forma de um grupo de pessoas físicas, tipo amigos ou colegas, juntarem dinheiro para investir juntos. Tem regras, mínimo de 3 pessoas, máximo de 50. E ninguém pode ter mais de 40% do dinheiro total do clube. E investem em quê? A regra principal é que, no mínimo, 67%, ou seja, 2/3 da carteira do clube, tem que ser em renda variável.
principalmente ações. Ah, é focado em ações então? Predominantemente, a gestão pode ser feita por um profissional registrado na CVM ou até por um dos próprios membros do clube, mas aí ele não pode ser remunerado por isso. E a vantagem? Por que montar um clube? Uma das vantagens é a tributação. O imposto de renda é de 15% sobre o rendimento, mas ele só é cobrado quando você resgata suas cotas do clube. E quem recolhe é o próprio administrador do clube. Facilita bastante, além de permitir o diferimento fiscal, quer dizer, adiar o pagamento do imposto. Entendi. Parece uma forma organizada e talvez mais simples de investir em grupo, principalmente em ações. Exato. Bom, acho que cobrimos bem a renda variável, as ações. Vamos mudar de lado agora? Sair da volatilidade e ir para, digamos, previsibilidade da renda fixa. Vamos lá. Começando por duas siglas que ficaram bem famosas ultimamente, LCI e LCA. O que elas são exatamente e por que ficaram tão populares? LCI é a letra de crédito imobiliário e LCA é a letra de crédito do agronegócio. Basicamente, são títulos de dívida emitidos por bancos. O banco pega dinheiro emprestado com o investidor através desses títulos. Como? Como num CDB? Isso, como no CDB. A diferença fundamental é o destino desse dinheiro. O dinheiro captado com LCI tem que ser usado para financiar o setor imobiliário e o da LCA para o setor do agronegócio. Ah, o dinheiro é carimbado para esses setores. Exatamente. E por que ficaram populares? Por causa de um grande incentivo. Elas têm isenção de imposto de renda e de IOF para pessoas físicas. A isenção, de novo, isso faz muita diferença, né? Muita. Para o investidor pessoa física, receber o rendimento bruto sem desconto de IR é um atrativo enorme, especialmente comparando com outros títulos que pagam imposto. Certo. Mas e a segurança? De onde vem a garantia desses títulos? O material fala em lastro. O que é isso? O lastro é a garantia real por trás do título. O banco que emite uma LCI precisa ter uma carteira de créditos imobiliários, financiamentos de imóveis, por exemplo, de valor igual ou maior ao total de LCIs que ele emitiu. O mesmo vale para a LCA, só que com créditos do agronegócio. Entendi. Tem que ter o empréstimo correspondente do outro lado. Isso. É uma camada de segurança. E além do lastro, LCI e LCA também contam com a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Ah, o FGC. Aquele que cobre a poupança, CDBs... Exatamente. Cobre até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por conglomerado financeiro. E tem aquele limite global de R$ 1 milhão a cada 4 anos por pessoa. Então, tem o lastro e tem o FGC. Dupla garantia, digamos. E a liquidez? É fácil resgatar uma LCI ou LCA a qualquer momento? Aí é um ponto de atenção. Geralmente, a liquidez é baixa. Muitas LCIs só podem ser resgatadas no vencimento final do título. Algumas podem ter liquidez após um período de carência que costuma ser de alguns meses, mas não é como um CDB com liquidez diária. O mercado secundário para negociar antes do vencimento também é bem restrito. Então tem que estar preparado para esperar o prazo. Exatamente. É um investimento para quem pode deixar o dinheiro aplicado por mais tempo. Ok. Isenção para PEV, garantia do lastro e FGC mais baixa liquidez. E a diferença principal entre LCI e LCA é só o setor que o dinheiro vai financiar, imobiliário ou agro. Basicamente, sim. Para o investidor, as características de risco, retorno, que pode ser pré-fixado, pós-fixado em dia ou indexado à inflação, garantia FGC e isenção fiscal são as mesmas. A diferença está no lastro, no destino do recurso para o banco. Perfeito. Agora vamos para o clássico da renda fixa, o CDB. Todo mundo já ouviu falar o que ele é essencialmente. CDB é a sigla para Certificado de Depósito Bancário. É talvez o instrumento mais tradicional de captação dos bancos. É literalmente um depósito que você faz do banco, mas com um prazo definido para retirar e recebendo juros por isso. Você está emprestando dinheiro para o banco. Simples assim. E quais as características? Prazos, liquidez? Os prazos variam muito, desde poucos meses até vários anos. Normalmente, quanto maior o prazo, melhor a taxa que o banco oferece. A liquidez também varia. Tem CDB que só paga no vencimento e tem CDB com liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer dia útil, geralmente após uma pequena carência inicial. Ah, o CDB pode ter mais liquidez que a LCINCA, então? Pode sim. Existem muitos CDBs com liquidez diária, o que os torna mais flexíveis. Claro que, geralmente,
Um CDB com liquidez diária paga uma taxa um pouquinho menor do que um CDB do mesmo banco com o mesmo prazo, mas que só pode ser resgatado no vencimento. Faz sentido. Paga-se pela flexibilidade. E a remuneração? Pode ser pré-fixada, você já sabe exatamente quanto vai receber no final, ou pós-fixada. O mais comum hoje é ser pós-fixado, atrelado a um percentual da taxa DI, tipo 100% do DI, 110% do DI. Os juros são calculados diariamente e pagos no resgate ou vencimento. E os riscos? É só o risco do banco e o FGC? O principal risco é o risco de crédito. Sim, o risco do banco emissor quebrar e não conseguir te pagar de volta. Mas aí entra de novo o FGC, com a mesma cobertura, 250 mil por CPF e CNPJ, por conglomerado somando todos os seus depósitos e investimentos garantidos naquele grupo, CDB, LCI, LCA, poupança. Mesma proteção. Exato. Existe também o risco de mercado, principalmente nos CDBs pré-fixados. Se as taxas de juros subirem muito depois que você comprou, seu título pré-fixado pode ficar menos atraente. Nos pós-fixados em DI, esse risco é bem menor. E o risco de liquidez depende do que você contratou. Se tem liquidez diária, é baixo. Se é só no vencimento, é mais alto. Ok. E a grande diferença para LC e LCA, que você mencionou antes? A tributação, como vai no CDB? Aqui não tem moleza para pessoa física. CDB não tem isenção fiscal. O imposto de renda incide sobre o rendimento, seguindo a tabela regressiva. Começa em 22,5% para aplicações de até 180 dias e vai caindo até chegar a 15% para aplicações com prazo acima de 720 dias, 2 anos. Quanto mais tempo, menor o imposto. Isso. E o IR é retido na fonte pelo próprio banco na hora do resgate ou vencimento. Além do IR, tem também o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Mas ele só é cobrado se o resgate acontecer nos primeiros 30 dias da aplicação. A alíquota é bem alta no primeiro dia, 96% do rendimento, e vai caindo até zerar no 30º dia. Nossa, então resgatar a CDB muito cedo pode comer quase todo o rendimento só de OF? Exatamente. É uma penalidade para resgate muito rápido. Primeiro desconta o IOF, se aplicável, e depois calcula o IR sobre o rendimento que sobrou. Entendi. Então, CDB. FGC igual LCI e LCA, pode ter mais liquidez, mas paga IR regressivo e IOF nos primeiros 30 dias. Perfeito. Saindo um pouco dos bancos e indo para as empresas normais, digamos, o material fala de debêntures. O que são elas? Debêntures são como CDBs. Só que quem emite não é um banco, mas sim uma empresa de outro setor, indústria, comércio, serviços. É uma forma da empresa captar dinheiro diretamente no mercado, pegando o emprestado dos investidores. Ah, então eu empresto dinheiro para uma empresa não financeira. Exatamente. Você vira um credor dessa empresa. Tudo sobre a emissão fica detalhado num documento chamado Escritura de Emissão. E tem uma figura importante, o agente fiduciário, que é como um representante dos investidores, para garantir que a empresa cumpra o que prometeu na escritura. E a segurança aqui? Não tem FGC para debênture, né? Não, debênture não tem garantia do FGC. A segurança depende muito do que a empresa oferece. Existem tipos diferentes de garantia que definem a ordem de prioridade caso a empresa tenha problemas financeiros. Que tipos de garantia? Pode ter garantia real, que é a mais forte, quando a empresa vincula bens específicos, imóveis, máquinas, àquela debênture. Tem a garantia flutuante, que dá um privilégio geral sobre os ativos, mas não um bem específico. Tem a quirografária, que não tem garantia nem privilégio especial, você entra na fila junto com outros credores comuns. E tem a subordinada, que é a mais arriscada, só recebe depois de todo mundo, exceto os acionistas. Uau! Então a garantia faz toda a diferença no risco. Total. E claro, quanto menor a garantia, maior tende a ser a taxa de juros que a empresa precisa oferecer para atrair investidores. Além do tipo de garantia, outra coisa que ajuda a medir o risco é o rating. Rating? Aquela nota de crédito. Isso, dada por agências especializadas, como Moody's, S&P, Fitch. Uma nota alta indica menor risco de calote, e vice-versa. O rating influencia diretamente a taxa que a empresa vai pagar. Geralmente a remuneração é pós-fixada, tipo um percentual do DI mais um spread, uma taxa extra, ou indexada à inflação,
IPCA mais um spread. Pré-fixada é menos comum. Certo. E existem tipos diferentes de debêntures além das garantias? Ouvi falar em conversíveis. Sim, a maioria é simples. Você empresta o dinheiro e recebe juros e o principal de volta. Renda fixa pura. Mas existem as debêntures conversíveis, que dão ao investidor a opção de, no futuro, em vez de receber o dinheiro de volta, trocar a debênture por ações da própria empresa emissora, a um preço pré-definido. Ah, vira um investimento híbrido. Exato. Começa como renda fixa, mas pode virar renda variável. Tem também as permutáveis, que podem ser trocadas por ações de outra empresa, geralmente uma empresa do mesmo grupo. Interessante. E como essas debêntures chegam até os investidores? Podem ser vendidas via oferta pública, registrada na CVM, com prospecto e tudo, acessível a qualquer investidor. Ou por oferta com esforços restritos, que tem regras mais simples, sem prospecto, mas só pode ser oferecida a investidores qualificados. Ou ainda por colocação privada, vendida diretamente a poucos investidores selecionados, sem registro na CVM. Entendi. Agora, tem um tipo especial que também tem benefício fiscal, né? As debêntures incentivadas. Como funcionam? Ah, sim. Essas são bem importantes. Foram criadas pela Lei 12.431 para estimular o investimento privado em projetos de infraestrutura considerados prioritários para o país. Energia, transportes, saneamento, etc. O governo traz dinheiro para infraestrutura. Exatamente. E qual o grande atrativo? O mesmo de LCILCA. Isenção de imposto de renda para pessoas físicas e para investidores não residentes. Isenção de novo. Mas devem ter regras específicas, né? Tem sim. Para ter o benefício fiscal, a debênture incentivada precisa cumprir vários requisitos. O prazo médio tem que ser longo, acima de 4 anos, a remuneração não pode ser atrelada à taxa de IE, geralmente é IPCA mais uma taxa prefixada, tem regras sobre pagamento de juros periódicos, a cada 180 dias no mínimo, restrições para recompra antecipada pela empresa e o projeto de infraestrutura precisa ser aprovado por um ministério. Bastante coisa. E os riscos? Sem FGC e agora ligadas a projetos específicos. De juros. E o risco de liquidez pode ser alto, porque são títulos de prazo longo e o mercado secundário nem sempre é tão ativo. Então, é um investimento com potencial pela isenção fiscal para PF, mas com riscos específicos para ficar de olho. Exatamente. Precisa analisar bem a empresa, o projeto e as condições da debênture. E só para confirmar a tributação, debênture comum paga IR normal, tabela regressiva de 22,5% a 15%, sem IOF. Debênture incentivada é isenta para PF, é isso. Perfeito. Nas comuns, IR regressivo retido na fonte. Nas incentivadas, isenção para PF e para PJ a alíquota é fixa de 15%. Ótimo. Cobrimos bem o crédito privado. Agora falta falar do maior emissor de renda fixa do país, né? O governo, os títulos públicos federais. Chegamos lá. Os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Por que o governo emite esses títulos, afinal? Principalmente para duas coisas. Primeiro, financiar o déficit público, ou seja, cobrir a diferença quando os gastos do governo são maiores que a arrecadação de impostos. Ele pega dinheiro emprestado da sociedade emitindo títulos. Certo, para fechar as contas. E segundo, para rolar a dívida pública. Muitos títulos antigos vão vencendo e o governo precisa pagar os investidores. Para fazer isso, ele emite novos títulos, captando dinheiro para pagar os antigos. É um ciclo constante. Entendi. E eles são considerados os investimentos mais seguros do país, certo? Mas tem algum risco mesmo assim? É verdade. O risco de crédito dos títulos públicos federais em moeda local real é considerado o mais baixo do mercado, praticamente inexistente. Afinal, no limite, o governo pode emitir moeda para pagar a dívida interna. O famoso risco soberano. Isso. Mas não significa que não haja riscos. O principal é o risco de mercado. O preço dos títulos públicos, especialmente os prefixados e os indexados à inflação, varia diariamente conforme as expectativas e as taxas de juros do mercado mudam. A tal da marcação a mercado. Exatamente. Se você comprar um título prefixado ou um Tesouro IPCA Plus e precisar vender antes do vencimento, o preço pode estar maior ou menor do que você esperava, dependendo do que aconteceu com os juros. Você pode ter lucro ou prejuízo nessa venda antecipada. E qual título tem menos esse risco de mercado? O Tesouro Selic, a antiga LFT,
Como ele é pós-fixado e rende praticamente a variação da taxa Selic diária, o preço dele oscila muito pouco. Ele acompanha a taxa básica de juros de perto. Por isso é muito usado para reserva de emergência. Ah, boa dica. E os outros tipos principais? O material da CPA 10 detalha eles, não é? Sim, basicamente temos 3 famílias principais hoje no Tesouro Direto. O Tesouro Selic. Isso, o Tesouro Selic, LFT. Pós-fixado, acompanha Selic, baixo risco de mercado, ideal para curto prazo ou reserva. Não paga juros periódicos, só no vencimento ou venda. Ok, depois. O Tesouro IPCA Plus. Tem 2 versões. A NTN-B principal, Tesouro IPCA Plus, que te protege da inflação, IPCA, e paga mais uma taxa de juros real pré-fixada, mas só no vencimento. E a NTN-B, Tesouro IPCA Plus com juros semestrais, que faz a mesma coisa, mas paga cupons de juros a cada 6 meses. São ótimos para objetivos de longo prazo, para garantir poder de compra. Proteção contra a inflação mais um ganho real? Exato. E por último, os prefixados. Também tem 2 versões. A LTN, Tesouro Prefixado, que te garante uma taxa de juros nominal fixa até o vencimento. Pagando R$ 1.000 lá no final, você compra com deságio. E a NTNF, Tesouro Prefixado com juros semestrais, que também tem taxa prefixada, mas paga cupons de juros a cada 6 meses, além dos R$ 1.000 no vencimento. Para quem quer travar uma taxa porque acha que os juros vão cair, talvez? Pode ser uma estratégia sim, mas lembrando que são os que mais sofrem com a marcação a mercado se precisar vender antes. Certo. E a tributação desses títulos do governo segue a regra geral? Para quem mora no Brasil, sim, não tem isenção. Aplica-se a mesma tabela regressiva de imposto de renda que a gente viu para o CDB. Começa em 22,5% e cai até 15% sobre o rendimento, dependendo do prazo que o dinheiro ficou aplicado. O IR é retido na fonte na hora do resgate ou do pagamento de cupom. E o IOF? Também incide IOF regressivo se o resgate for feito nos primeiros 30 dias, igualzinho ao CDB. Uma curiosidade aqui para investidores não residentes no Brasil, aí sim há isenção de IR nos títulos públicos. Interessante esse detalhe. Para fechar essa parte, o que é exatamente o Tesouro Direto? É um tipo de título? Muita gente confunde. Ótima pergunta. Não, o Tesouro Direto não é um tipo de título. É a plataforma online, o programa que o Tesouro Nacional criou lá em 2002, em parceria com a B3, para permitir que pessoas físicas comprassem esses títulos públicos, LFT, LTN, NTNB, NTNF, diretamente pela internet. Ah, então é o sistema de compra e venda para pessoa física. Exatamente. Antes do Tesouro Direto, era muito mais difícil para a pessoa física acessar esses títulos, geralmente só via fundos de investimento. O Tesouro Direto democratizou esse acesso, com valores mínimos baixos e usando nomes mais simples para os títulos: Tesouro Selic, Tesouro IPCA Plus e Tesouro Prefixado. Facilitou muito a vida do pequeno investidor. Com certeza. É importante saber que tem um custo associado, que é a taxa de custódia cobrada pela B3, atualmente de 0,20% ao ano sobre o valor dos títulos, com isenção para Tesouro Selic até um certo valor. Entendido. O Tesouro Direto é a porta de entrada. Isso. Ufa, que jornada, hein? Passamos pelas ações, com seus riscos e potencial de ganho. Depois mergulhamos na renda fixa, vendo LCI, LCA, CDB, debêntures comuns e incentivadas, e agora os títulos públicos. Olhando para tudo isso, qual o grande panorama que fica? Olha, o panorama que emerge é, sem dúvida, o da diversidade. Fica muito claro que não existe o melhor investimento absoluto. Cada instrumento tem seu próprio DNA. Um perfil de risco, um potencial de retorno, uma liquidez, um tratamento tributário. Trade-offs, como você disse. Exatamente. A renda variável, as ações, te dão a chance de ganhos maiores, de participar do crescimento das empresas. Mas você compra junto à volatilidade, à incerteza, o risco maior. E a renda fixa, que parece mais tranquila? Parece, mas vimos que tem muitas nuances. O risco de crédito é real, no crédito privado, bancos e empresas, embora o FGC ajude a mitigarem LCI, LCA e CDBs até certo limite. Nas debêntures depende da garantia. Já nos títulos públicos, o risco de crédito é baixo, mas o risco de mercado pode ser bem relevante, especialmente nos prefixados e IPCA+. E a tributação faz uma diferença enorme na conta final. Fundamental.
As isenções de IR para pessoa física em LCI, LCA e debêntures incentivadas são um benefício muito poderoso. Já nos CDBs, debêntures comuns e títulos públicos, a tabela regressiva de IR de 22,5% a 15% e o IOF nos primeiros dias precisam entrar na conta da rentabilidade líquida. Não dá para ignorar os impostos. Excelente síntese. Cobrimos realmente os pontos essenciais que o material da CPA 10 traz sobre esses instrumentos. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Com certeza. Pensando em todas essas variáveis que a gente discutiu, risco de crédito, risco de mercado, liquidez, prazos, impostos, com isenção ou não, como é que a gente pode começar a combinar essas peças todas? Como usar esses diferentes instrumentos para montar uma estratégia que converse com os nossos objetivos, seja de curto, médio ou longo prazo, e também com a nossa própria tolerância com riscos? E mais, como o cenário econômico que a gente vive, com juros e inflação mudando, influencia qual título pode ser mais interessante em cada momento. Fica aí a provocação para a gente continuar pensando e aprendendo.